olhava lá para a praça. E sempre que eu ouvia aquela lei, eu tinha medo da praça, porque quando escurecia, né, faltava luz na cidade, ele não podia passar da praça, estava perto da praça, passava do outro lado, não passava dentro da praça. E ele aprendeu a andar de bicicleta naquela praça. E andava naquela praça, lá para cá, tentando fazer a bicicleta, e tinha um senhorzinho sempre sentado ali, sempre que ensinava ele, faz assim, sabe, não tem medo, tem a coragem, enfrenta a dificuldade. E aí ele disse, sabe o que ele morreu no diabo? Ele estava sempre ali na praça, toda vez que eu chegava, qualquer hora ele estava sentado ali. Né? E ele ficou muito emocionado. E aí ele faz uma viagem, depois, né, de muitos anos, ele conhecia, essa história se passa com ele, tinha 7 ou 8 anos. Ele volta com 65, faz todo mundo, pega uma bicicleta, ele vai lá em Canoa, na Matias, e ele pega uma bicicleta e sai atravessando 450 km do sul até a cidade que ele queria ir, e para ver se era realmente, se o diabo estava. Não sei. Não sei, não posso contar. Mas enfim, e aí ele vai contando, ele vai narrando. O que é interessante é que na viagem que ele está fazendo, ele está pensando na vida dele. E quando ele começa a viagem, ele achava que ele era um derrotado. Ele era um cara que só tinha feito cagada, só tinha feito coisa errada, que não tinha dado certo nada. E aí ele se dá conta que não, muitas coisas que ele fez foi errado. Muitas coisas que ele fez foram coisas boas. Só que naquele momento dele, ele não percebia. Então ele começa a viajar, ele começa a relembrar a vida dele, ele vai vendo que tinha muitas coisas boas que ele fez. E ele não era um cara ruim, era uma pessoa como qualquer um. Era uma pessoa como qualquer um, que estava normalmente difícil ali. Vocês querem ver o pedaço desse? Vou abrir qualquer coisa. O jantar. Ora, quem é rico sempre aparece, disse o Tiago. Distante uns 3 metros de mim, fazendo um gesto alargado com os braços, como se fosse me abraçar. Terminei de sair da barraca, me pus em pé na frente. Eu reconheci a primeira, era o mesmo da minha infância, da praça da família. Fiquei paralisado, meu corpo continuava arrepiado como um isso. Vamos comer, preparei o jantar, boas-vindas, disse ele. Apontou para trás, mostrando uma mesa de madeira comprida, retangular, posta no gramado da praça, com 2 cadeiras, uma em cada cabeceira, com os castiçais dourados, doce, comida, copos de cristal, todos os tipos de comidas, peru, vinho, porco do leite, peru de Natal, maionese, arroz, massas, saladas, bebidas, águas, sucos, vinhos, cervejas, além de pudim, ambrosia, bolos, cucas e todo tipo de groseiras. Nunca tinha visto assim ao vivo uma mesa tão farta. Tu me acompanhas? Perguntou, percebendo meu encantamento. Na verdade, continuava chovendo, mas ali não. Onde havia um tipo de bolha climatizada, mesmo ao ar livre, meio estudiante, me aproximei da mesa. Antes da ninguém discretamente o facou para a água. Sentei desconfiado no lugar que ele apontou. Fiquei de costas para lá. Ele tinha uma barraquinha, não tinha como pagar, não tinha nada, então eu tinha bicicleta dele, uma barraquinha que ele montava em cada lugar. Ele chegava por ali, não estava indo devagar, né? Ele montou a barraquinha e eu já acordou ele nesse caso. Na verdade, continuava chovendo, mas ali não, onde havia um tipo de bolha climatizada. Aí ele pode dizer, sentei desconfiado no lugar que ele apontou. Fiquei de costas para a barraca, ele tomou o outro extremo. Mesmo que com imagem familiar, não diminuía meu estranhamento com a situação. Por que está tão arredio? Tu não fez toda essa viagem para falar comigo? Pois bem, estou aqui. Não me entenda mal. Falei pela primeira vez na cidade. É que na verdade achei que tu fosse fruto da minha imaginação. Por isso, surpresa. Mas mesmo que eu seja, deveria estar preparado e não cagar de medo, concluiu ele em tom sarcástico. Não estou com medo, retruquei. Está assim, disse agora com uma voz ancestral cavernosa, que parecia brotar na terra como se 1000 alto-falantes estivessem ao redor. Estou, senti, ao seu exibicionismo. Vamos comer, preparei esse jantar para ti. Em reconhecimento ao teu esforço, nunca é tarde para se enfrentar ao medo. Lembra? O medo é sempre o pior dos adversários.
Lembro, nunca esqueci disso. O diabo me dizia para ele não cair, que não tivesse medo. Então, essa história vai longe, a história, entendeu? E na realidade, o livro vai contar o que diz aqui. Olha aqui. Que uma apologia, né? Estamos assim. Isso aqui é o meu editor que escreveu. Esse. Não é de hoje que o poeta, escritor, professor do Ribeiro mantém uma criança diária. É o poeta Companhia da Arte Literária. Pela editora Alcance, em 1987, eu organizei uma antologia de poetas brasileiros, onde o moço hoje, que era mais moço ainda, já brilhava com seus textos. Procuro agora, passados 33 anos de contínua aprendizagem e intenso exercício com a palavra, ao publicar sua roteada novela Continuando por Diante. Alcança a maturidade literária movendo as peças dentro do tabuleiro narrativo, prendendo o leitor em uma briga bem centrada, cheia de situações históricas. A sábia lição que o livro ensina é antiga, nem por isso menos perigosa. A associação com o mal nunca acaba bem. Tudo tem um alto preço. O abuso do poder, da ganância sempre soa. Só você que não ouve esse peixe fatal. Então, na verdade, o diabo não é aqui, parece bom, não é bom. Nem momento foi. Tá? Então, esse é o outro livro, depois, e aí, por último, esse aqui. E aí, esse aqui foi esse livro, como eu falei, esse livro está aí na cidade do Sul, e eu vou fazer uma segunda edição, porque já está todo muito esgotado. Quando eu vou, o pessoal pede esse livro, mas eu não tenho mais ele. E agora eu lancei esse aqui, e aí eu vou juntando. E esse aqui eu não falei com vocês, esse aqui eu tive na Amazônia, porque uma parte do livro se passa na Amazônia. Então eu desci, eu peguei, porque assim, eu aprendi também que é importante ter uma noção. Por que a nossa história, quando a nossa história é interessante? Porque a nossa história, o meu lugar, onde eu estou, era interessante porque eu conheço detalhes. Quem está me lendo não sabe o detalhe, mas eu conheço detalhes. Então isso torna interessante. E eu quis ir na Amazônia para saber como era como é que era, porque uma parte do livro se passa na Amazônia. E eu saí daqui, desse Manaus, eu peguei um barco que tem 20 horas no Rio Amazonas. Aqueles barcos que tem a rede, para passar, tem as redes e as pessoas ficam viajam na rede, a viagem toda. E foi uma experiência incrível, porque eu aprendi muito sobre aquele lugar, e como as pessoas lá são legais, como é importante ter esse contato. A gente tem uma ideia dos outros. Quando tu vai conviver com as pessoas, tu vê que as pessoas são muito legais e a gente só aprende com os contatos. E aí eu depois, passado sempre a cada 2, 4 anos, eu escrevo. Nunca um livro é intervalo de 3, 4 anos entre um e outro, porque é muito cansativo, mentalmente cansativo. E ainda mais no trabalho, muitas horas. E esse não tem trabalho na Ásia, ele surge também de uma curiosidade que eu tinha sobre a Índia. E eu começo uma história que ela se passa na serra. Chamava-se eu comecei a escrever um livro que chamava-se Os Livros do Telhado, que era passava na Serra Gaúcha. E aí a história foi desenrolando, e eu disse, mas tem mais coisa, tem mais que estava fazendo. E eu comecei a pensar sobre isso, e surgiu dentro do próprio livro uma ideia sobre isso. Isso é muito interessante isso. E eu comecei a lançar daquilo ali. E aí, depois, cheguei em casa, um dia eu contei para meu pai, acho que na Índia, como assim? Estava ficando louco, ficava em casa. E aí eles, eu lá no tempo, eu estive na Índia, fiquei 15 dias na Índia, lá dando trem por dentro da Índia. Aquela loucura que a gente conhece, que a gente vê na TV, mas eles são muito mais organizados do que parece. O trânsito, por exemplo, aquela zoeira, que é possível, esse aqui funciona bem, tudo funciona bem, o metrô funciona bem. Cada 2 minutos para na frente, as pessoas viajam dentro do país de graça, no dia comum, não paga a passagem, ele entra para um portal lateral e vai para os vagões. É muito interessante, o metrô dele é fantástico. Eu fui num lugar que serviu milhares de comida gratuita para milhares de pessoas, só tinha que entrar na fila. E aí você não te perguntava nada, você dava uma bandeja de comida. Então, eles são muito legais. O povo indiano é muito gentil. Outra coisa que ele é seguro, né? Tu podia estar com o celular 10 horas da noite, ninguém olha para ti. Olha, relógio, mas tu vês com um relógio, um carro, eles usam muito ouro, né? E tudo, ninguém te assalta, ninguém te rouba, ninguém se acorda, nada, absolutamente não. Então, e é muito interessante. Então, para mim, foi uma experiência
publica que desfaz muito do que tem nas redes sociais, que esculachando os caras. Claro que não dá para comer tudo que eles têm, o conceito de higiene e desejo é do nosso. Entendeu? Chega no restaurante, o garçom parece que ele está desmontando o motor do outro da rua e ele quer atender ele mesmo, sabe? Está todo engraxado, sujo. Aí é bem complicado. Então, a gente tem que ter